Hoje eu não ia criar aula aqui, mas eu resolvi fazer um aquecimento para o nosso desafio Instagram lucrativo. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o porquê profissionais incríveis continuam invisíveis no Instagram. E como é que a gente vai mudar isso nos próximos 30 dias sem que você vire escrava do seu conteúdo, tá? A gente vai olhar para o erro invisível que faz profissionais excelentes como você que está me assistindo agora parecerem amadoras no Instagram. Quem aqui nunca viu uma pessoa que acabou de se formar, que acabou de começar na profissão, que você já atua há alguns anos, ganhando mais destaque do que você? Porque essa pessoa sabe jogar o jogo da visibilidade. Essa pessoa entende melhor o algoritmo do que você entende. Talvez você seja uma melhor profissional do que ela, mas ela vai sempre atrair mais clientes do que você. Porque no jogo da atenção, quem é mais ouvido ganha. Hoje eu contei para minhas alunas uma história e eu quero contar para você que está do outro lado da tela. Sabe o Van Gogh, cara super famoso? Você já deve saber que ele morreu sem um real no bolso, né? E o irmão dele, a mesma coisa. Decepcionante. Agora, a esposa do irmão dele, ela herdou todas aquelas obras de arte e aqueles quadros. Só que aquilo valia exatamente zero reais, euros, dólares ou o que for. Valia zero, tá? Valia zero. Imagina Van Gogh valendo zero. Era o que acontecia. Por que que Van Gogh começou a valer? Porque as pessoas começaram a enxergar valor na arte dele? Não. Porque, por acaso, ela encontrou cartas do Van Gogh para o irmão e vice-versa, contando a história daquela arte. E aí, esta narrativa que veio ao mundo começou a ganhar um lugar muito especial na vida das pessoas. Essa narrativa, sim, que teve o valor. Essa narrativa determinou o valor e o preço das obras do Van Gogh. Então, se não fosse pela história contada, pela atenção que gerou em cima dessa narrativa, jamais o Van Gogh hoje valeria tudo o que vale. Agora, será que você está contando a sua história para o seu público? Será que o seu público tem ciência da sua história, da sua narrativa, daquilo que você consegue transformar na vida dele com o seu produto ou com o seu serviço? Ou será que você está com um monte de obra de arte guardada no armário sem saber como valorizar? É isso que eu vou te mostrar aqui um pouquinho só nessa aula de hoje. Então, vamos primeiro entender qual que é o seu erro profissional. Qual que é o erro da profissional excelente que continua invisível, né? Porque o problema aqui não é que você não sabe trabalhar, o problema é que o Instagram não consegue entender quem você é. Se o Instagram não consegue entender quem você é, como é que o seu cliente ou o seu paciente ou a pessoa que compra de você vai entender quem é você? Não vai entender. Então, tudo começa através da sua bio. Se a sua bio não está bem estruturada, toda a sua estratégia vai cair por água abaixo. O Instagram, o algoritmo tem que entender quem você é, tá? E é por isso que depois do desafio eu vou dar de presente para vocês. Nossa, isso daqui é presentaço mesmo, né? É uma análise de bio. Como é que vai ser isso? Vai ser um documento com um prompt, tá? Para você colocar na inteligência artificial e a sua bio já vai sair do jeito que tem que sair, ok? Então, isso a gente vai tirar a confusão do seu perfil. A pessoa tem que olhar para o seu perfil e entender quem você é e por que ela deveria te seguir. Lembrando, o seu perfil não é sobre você, o seu perfil é sobre o que as pessoas querem de você, ok? Então tem gente ótima criando post, mas fica tipo bilhete de geladeira, sabe? Todo mundo passa e ninguém presta atenção. É mais ou menos isso. Não adianta, não adianta. A partir do momento que eu soube quais palavras-chave utilizar na minha bio, para que você bata o olho e já entenda que eu vou te ajudar no seu negócio, aí tudo mudou, tá? Daí tudo mudou. As pessoas começaram a prestar mais atenção em mim. Todos os dias chega alguém perguntando para mim: como faço para te contratar? Como faço para te contratar? Por quê? Porque eu me posicionei. A partir do momento que você começar a se posicionar, as coisas vão fluir no digital também. Afinal, o Instagram, ele é apenas uma expansão da sua comunicação. Quando você começar a entender que criar conteúdo pode ser mais leve, mais divertido do que parece, porque é, daí tudo vai mudar na sua vida.
Eu sei que muita gente por aí te fala que criar conteúdo tem que ser um esforço, tem que ser daquele jeito. Não precisa ser assim. Pode ser leve. Igual agora. Eu nem ia abrir essa câmera para fazer aula, mas eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade de colocar minha mensagem no mundo. Eu fiquei com vontade de falar com você. E que bom que você está aí do outro lado me escutando, porque é muito importante que a minha mensagem chegue na pessoa certa. Esse algoritmo aqui. Ele é poderosíssimo, tá? Ele é poderosíssimo. Se você está me escutando agora, não é por acaso. Amanhã você tem que estar no nosso desafio, 19 horas, tá? Se você assistir esse vídeo depois do desafio, me manda uma mensagem, porque eu vou ter algo para você, com certeza. Agora, depois da sua bio, a gente tem que falar um pouquinho sobre o seu conteúdo. O conteúdo tem que fazer as pessoas lembrarem de você. Que é o marketing? É ocupar espaço na cabeça de quem compra de você, do seu público-alvo. Por isso que é muito importante você entender quem é o seu tipo de cliente ideal. Você já sabe disso? No meu caso, por exemplo, são empreendedoras e profissionais autônomas, médicas, arquitetas, engenheiras, advogadas, empreendedoras no geral, né? Nutricionistas, terapeutas, pessoas que querem utilizar a criação de conteúdo no Instagram como um negócio. E dentro da minha mentoria, consultoria, a gente também cria outros produtos e serviços para que você possa oferecer para a sua audiência, de acordo com a sua expertise. Eu não quero que você se transforme em uma profissional de marketing. Deixe o marketing para mim. Eu quero que você seja cada vez melhor naquilo que você nasceu para fazer, naquilo que você nasceu para ser. E para que você seja cada vez melhor, eu preciso te ajudar a chamar a atenção das pessoas certas, ou seja, as pessoas que pagariam e que dão valor para o seu produto ou para o seu serviço. Depois de se posicionar através da sua bio, a gente vai olhar para o seu conteúdo, porque você não precisa simplesmente aparecer muito. Eu quero que você seja impossível de esquecer. Eu quero. Essa noite você vai sonhar comigo. Essa noite você vai sonhar comigo, tá? Porque quando você pensa em marketing, em conteúdo, em Instagram, já vem a minha voz, já vem a minha cara aí para você. E eu sei que vem. Eu sei que vem. Porque eu estou todos os dias. Você acha que eu crio conteúdo todo dia? Ou você acha que eu tenho uma estratégia? Porque não é todo dia que dá para parar para criar conteúdo, tá? Mas todos os dias tem um conteúdo no meu Instagram e em outras redes sociais. Todos os dias. Então, aqui vai entrar a sua parte de autoridade, de conexão e conteúdo de identificação com o seu público. Por isso que é tão importante entender quem é esse seu público, tá? Você não vai ensinar como completo, você vai criar consciência de que existe um problema e que você tem a solução para esse problema, tá? Existem conteúdos que geram curtidas, comentários, mas existem conteúdos que geram clientes. E a gente tem que trabalhar, saber trabalhar com todos esses conteúdos, tá? E aí, por fim, finalmente, como é que os seguidores viram clientes? Porque não adianta você ter um monte de seguidor e não ter cliente. Então, o cliente não vai comprar de você no primeiro post. Ele vai comprar depois de pequenas confirmações. Por isso que tem que ter uma estratégia. Não tem como você simplesmente achar que postar todo dia já é a sua estratégia. Muita gente fala que é isso, né? Mas não é. Não é. Tem que ter uma estratégia, tá? Então, e a sua estratégia, ela não passa somente pelo conteúdo de Reels. Existe carrossel, existe stories, mas existe principalmente, escuta um negócio, gerenciamento de tempo. As pessoas mais milionárias, bilionárias que eu conheço, elas gerenciam o próprio tempo, porque elas sabem o valor do tempo. Porque nem todos os bilhões que elas tiverem no mundo não vão conseguir comprar esse tempo de volta. Para você criar um negócio, você tem que saber valorizar o seu tempo. E ao contrário do que você já ouviu por aí, que tempo é dinheiro, tempo é muito mais do que dinheiro. Por isso que eu invisto o meu tempo em multiplicar todas as mensagens que eu tenho certeza que são de verdade. Porque se eu não investir meu tempo na verdade, eu tenho certeza que as consequências virão.
O nosso exercício aqui é multiplicar aquilo que a gente acredita. E se você acredita em tudo isso que eu estou dizendo, primeiro, esteja com a gente no desafio. Não vou nem falar mais uma vez. Segundo, pegue esse vídeo e multiplique. Porque tudo que a gente compartilha multiplica. Envia para sua amiga, empreendedora, profissional autônoma que gostaria de ouvir esse conteúdo também. Eu gostaria que esse conteúdo gerasse a transformação que você precisa nesse momento. Isso daqui é só o início, tá? É só o início. No desafio a gente vai aprofundar muito mais. E caso você tenha chegado depois do desafio, você não vai esquecer de me mandar uma mensagem, porque eu vou te ajudar de outras maneiras, caso já tenha sido o desafio, porque pode ser, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu quero que você, ó, não, só para vocês saberem de uma coisa, eu tenho uma aluna que ela chegou, ela é médica, tá? E ela cobrava R$ 390 na consulta, no final do ano passado. Nesse ano ela já faturou mais de R$ 70.000. Por quê? Porque a gente criou uma estratégia de conteúdo, a gente criou um funil de vendas e a gente criou uma oferta irresistível para ela. Mais de R$ 70.000. Porque muitas. A gente não aprende isso na faculdade, né? E deveria aprender. Muitos profissionais, eu sei que vocês são muito bons no que vocês fazem, mas na faculdade ninguém nunca te ensinou a diferença entre produto ou serviço ou oferta. Você acha que a sua oferta é sua consulta. Isso não é oferta, isso é serviço. Entende? Quando você faz uma oferta, você tem que oferecer. Quando você vai oferecer, você tem que oferecer algo irresistível para a pessoa que está ouvindo a sua oferta. Não adianta simplesmente você oferecer mais do mesmo, porque senão você vai ter que se diferenciar através de preço. E sinto muito, eu não ajudo a pessoas que vendem barato. E nada contra, tá? Nada contra. Mas é que eu acredito realmente na valorização do tempo. Eu acredito de verdade que você tem mais a entregar para o mundo. E eu acredito que vender barato às vezes é uma crença, achando que se você diminuir o seu valor, as pessoas vão comprar e às vezes nem assim elas compram. Então, não, eu não vou te ajudar a vender barato, mas eu vou te ajudar a enxergar o seu valor. Então, talvez você não esteja nem percebendo agora, mas o problema nunca foi sua falta de talento, nunca foi o algoritmo, nunca foi a sua criatividade. Só está faltando uma estratégia clara para você seguir. E daí, né? Obviamente, foi assim que eu criei essa questão do desafio. São 3 dias ao vivo comigo e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.